E aí, seja bem-vindo ao podcast da editora Vida Nova. Eu sou o Saor Lucena e é uma alegria estar aqui com você. Aqui no podcast da Vida Nova, a gente busca conversar com autores, pastores e teólogos em geral sobre os livros lançados pela editora Vida Nova e as questões importantes que eles abordam. E no podcast de hoje, nós vamos falar de um livro muito especial, esse lançamento que a Vida Nova está trazendo aqui, dessa edição do Novo Testamento Grego. Um livro que se chama justamente o Novo Testamento Grego, uma edição de leitura. Se você quer aprender a ler mais o grego, ter mais familiaridade, você já tem algum conhecimento que quer desenvolver, e você quer entender mais sobre essa versão aqui, o que é que ela traz pra gente, o que é uma edição de leitura, por que é mais fácil ler o grego nessa edição do que em outras edições que nós temos por aí. Além de outras questões, inclusive, sobre por que nós temos alguns textos que nós encontramos nas nossas versões das escrituras, mas que estão entre colchetes. Se você quer entender a respeito disso e entender as vantagens de conhecer o grego e fazer a leitura do seu Novo Testamento em grego, então você precisa conhecer esse material por meio da conversa de hoje aqui no podcast. E quem vai conversar com a gente hoje são dois especialistas em grego que nós temos aqui nesse contexto brasileiro, que é o Marcelo Berti e o Paulo Won. Então vamos à conversa, e se você quer realmente continuar acompanhando o podcast, não esqueça aí de se inscrever na sua plataforma preferida e também de nos deixar o seu feedback e o seu comentário. Marcelo, seja muito bem-vindo ao podcast da Vida Nova. É um prazer ter você aqui com a gente mais uma vez, meu irmão. Muito obrigado por me receber mais uma vez. É sempre uma grande alegria poder estar com vocês e compartilhar mais um pouquinho daquilo que a gente tem aprendido com o Senhor sobre esses novos lançamentos aqui que temos em mãos. Excelente. E Paulo, primeira vez aqui com a gente no podcast, né, meu irmão? Paulo, seja muito bem-vindo, é muito bom ter você aqui com a gente. Pois é, que honra estar aí no podcast da Casa da Vida Nova, junto com você, Saor, junto com o meu querido amigo Marcelo Berti também, para discutir de coisas que particularmente nós gostamos de lidar, que é o texto original do Novo Testamento, e já parabenizando a Vida Nova pelo lançamento dessa nova edição, né, do Novo Testamento Grego aqui, editado aqui e publicado agora em língua portuguesa, originalmente pela Tyndale House. Então vai ter muita coisa boa para a gente falar sobre esse volume hoje. Excelente, excelente. Obrigado. Eu agradeço a vocês pela participação. Vocês são dois nomes que estão muito associados aí na internet, no contexto brasileiro, falando sobre o texto original. Então é muito bom ter vocês aqui para somar nesse podcast, nessa conversa. Mas justamente para o pessoal que está chegando agora, que talvez não esteja tão familiarizado com vocês, vou pedir para que vocês se apresentem. Então, Marcelo, fala um pouco aí de você, meu irmão, como é que você tem servido a igreja, fala aí do seu ministério. Hoje eu sou pastor na Igreja Batista Fonte São Paulo, aqui na cidade de São Paulo, tenho trabalhado aqui desde 2018, em termos acadêmicos, tenho ensinado em diferentes seminários ao redor do Brasil, de maneira digital, presencial, línguas originais tem sido parte principal do meu ensino, fui professor de hebraico, tenho sido professor de grego, especialmente na área de exegese e principalmente crítica textual do Novo Testamento, fazendo aí esse trabalho com diferentes instituições ao redor do Brasil. Também trabalhei como um dos tradutores da NVI, do time de tradução da NVI, e tenho servido a igreja brasileira através de escrita, através de aulas, através de vídeos, através de podcasts como esse. Tem sido um grande privilégio poder oferecer para a igreja brasileira aquilo que o Senhor me permitiu absorver no meu período de treinamento. Estamos servindo aqui no Brasil já há algum tempo com bastante alegria também. Muito bom, meu irmão. Que Deus continue te abençoando aí em tudo isso também. E Paulo, você é a primeira vez, já é conhecido também na internet, mas para quem está chegando aqui e lhe vendo pela primeira vez, se apresenta também, meu irmão? Show de bola. Eu sou pastor na Igreja Presbiteriana Metropolitana na cidade de Campinas e professor também em alguns seminários de forma presencial e virtual. Presencialmente eu estou mais concentrado nas minhas atividades no Seminário Presbiteriano do Sul, na cidade de Campinas, e também no Seminário Servo de Cristo. E começando ano que vem também vários projetos importantes na Faculdade Latino-Americana, que é a FLA. E temos também desenvolvido vários trabalhos aqui na internet, sempre no sentido de trazer um conteúdo bíblico e teológico robusto e ao mesmo tempo fácil das pessoas entenderem, com um toque aí de preocupação
pela edificação das pessoas, e a gente já tem conquistado esse espaço já há alguns anos, e pela graça de Deus, nós também conseguimos publicar alguns livros, né? Eu publiquei em 2020 E Deus Falou na Língua dos Homens, alguns artigos também, e é sempre bom, né, poder lidar com um conteúdo que é um conteúdo que particularmente fascina tanto a mim quanto o Marcelo, que são as línguas originais, e muito nosso trabalho é diretamente relacionado e baseado tanto no grego do Novo Testamento quanto no hebraico do Antigo Testamento. Excelente, cara. Quer dizer que a gente está realmente todo mundo perto aqui, né? Relativamente. Você, Marcelo, em São Paulo, você, Paulo, em Campinas, e eu aqui no meio, em Jundiaí, né? Tá tudo conectado. Isso, Jundiaí tá no meio, né? Exato, tá exato. Meio, a gente tem que marcar alguma coisa por aqui, cara. Fazer um encontro. Já imaginou aí, ó? A gente fazer um encontro, falar das línguas originais aqui em Jundiaí também. Ia ser muito bom ter vocês. Vamos ver se a gente depois marca algo nesse sentido. Quem sabe a Vida Nova não faz alguma coisa legal aí pra gente. Olha, ia ser legal. Se você conseguir um espaço na agenda do Paulo, o resto é fácil. É isso. Ter esse desafio aí com vocês. A gente não pôde ser unido a outra vez porque literalmente São Paulo estava debaixo da água, né? Hoje tá mais tranquilo. Verdade, cara. Tava todo mundo na complicação. A gente ia gravar, né, para o pessoal que tá nos ouvindo, só para saber, ia gravar semana passada, tava tudo certinho, com exceção da internet e da energia, que tava uma destruição, amigo. Mas tá bom, aprove a Deus. Como eu tinha até falado para vocês, né? Tinha pregado sobre Romanos 8:28, todas as coisas cooperam, de alguma forma isso cooperou pra gente também. Estamos aí, vamos gravar agora, no Dia Mundial da Folga Pastoral, né? Na segunda-feira aqui, vamos aproveitar a nossa folga, que o pessoal acha que na segunda-feira o pastor fica só deitado, né? Mas aqui, folga pastoral é para encaixar outras coisas também na agenda. Mas vamos lá. Gente, eu agradeço vocês terem vindo para a gente conversar sobre esse material muito bom que a Vida Nova está trazendo aqui para a gente. O Novo Testamento Grego, uma edição de leitura. A gente vai falar sobre várias características disso, inclusive quero especificar depois essa questão de ser uma edição de leitura. Mas antes de mais nada, eu vou começar com você, Marcelo. Fala um pouco pra gente desse material, da onde é que ele tá vindo, né? Você falou brevemente aqui, ou você ou o Paulo, sobre tá ligado a Tyndale House, então conta um pouco mais pra gente sobre essa origem desse material, por favor. Esse material, acho que ele se origina da intenção inicial de dois editores principais, né, o Duck Yonkind e o Peter Williams, de fazer uma revisão do material grego de um homem chamado Samuel Tregelles, que trabalhou na produção de um texto grego anteriormente ao texto do Westcott and Hort, que foi um texto que ficou muito famoso, foi inclusive utilizado por eles. Mas esse era um texto que, diferente do texto de Westcott and Hort, que acabou influenciando aí a produção dos textos críticos posteriores, ele vem de uma diferente metodologia que tinha uma preocupação primária com a evidência textual manuscrita. Então, na perspectiva de Tregelles, ele queria ter um Novo Testamento que fosse atestado primariamente por textos que estão expressos em manuscritos antigos, e essa busca por um texto antigo fez com que ele tomasse diferentes caminhos nesse processo de trabalho crítico. E o Duck, tanto o Duck quanto o Peter, eles trabalharam inicialmente com a revisão desse texto, e a ideia era atualizá-lo para uma versão contemporânea baseado em tudo que nós aprendemos nos últimos 100 anos aí ou mais. O que aconteceu foi que a revisão se tornou tão profunda e tão intensa que ela precisou ser desconectada da própria fonte original e para se tornar um texto completamente novo, ainda que seguissem os mesmos processos editoriais. Então, aquilo que nós aprendemos nos últimos anos sobre os manuscritos, sobre os escribas, os hábitos dos escribas, fez com que esse material fosse produzido de uma perspectiva profundamente documental, se distanciando do método da NA 28, né, Nestlé Aland, distanciando da UBS, que usam, né, a ideia dos manuscritos mais evidências internas e textuais, que são um pouquinho mais hermenêuticas e subjetivas para alguns, e eles gostariam de um tipo de análise externa dos manuscritos que favorecesse documentos antes dessas questões mais subjetivas, e daí nasceu o projeto da Tyndale House. Esse Greek New Testament, esse grego do Novo Testamento da Tyndale House, é o resultado desse trabalho, desse esforço aí, de especialmente esses dois editores, mas
de um time todo por trás, de revisitar, variante por variante, todos os livros do Novo Testamento, para identificar quais são as leituras que seriam melhor atestadas de maneira documental e oferecer para nós uma versão alternativa aos textos críticos que nós conhecemos ou que são mais famosos nos nossos dias, né, como Nestlé Aland e UBS. Muito bom. Então, só resumindo aqui, Paulo, você consegue deixar para a gente um pouco claro aí essa questão de que manuscritos ele segue, somar aí com o Marcelo já começou a falar um pouco sobre isso, mas que manuscritos então a gente vê esse material seguindo para a sua constituição? Antes de nós falarmos propriamente dos manuscritos, nós precisamos deixar muito claro que essa ciência que lida com toda essa questão manuscritológica do Novo Testamento é uma ciência muito complexa, né? Nós temos milhares de manuscritos que compõem todo o corpus de evidências, tanto antigas quanto de descobertas mais recentes, daquilo que nós temos no Novo Testamento. E geralmente as pessoas agrupam em tipos de manuscritos, ou chamados tipos de famílias ou variações, que podem seguir diferentes metodologias, mas geralmente quando as pessoas pensam em famílias ou em tipos de textos, eles estão pensando numa tradição alexandrina, ocidental, bizantina, cesareense, etc. E essas terminologias vieram muito à tona devido ao trabalho aí de Westcott Hort, né, e foram se popularizando ao longo do tempo, e também devido a muitas discussões de internet que a gente vê acontecer por aí. Quanto à avaliação, né, do tipo de família ou das inclinações que o texto do Novo Testamento da Tyndale House ela segue, a gente pode dizer que é baseado num tipo de ecletismo, ou seja, num arrazoado mais equilibrado, que não leva em conta o peso de certos manuscritos ou o peso de certas tradições consolidadas, né, na história da igreja e em toda a ciência, mas em questões relacionadas à sua relevância histórica, obviamente, mas também à sua antiquidade, né, o uso que esse documento teve e, com certeza, né, leva em conta pelo menos de maneira mais direta, um apanhado de documentos muito menor do que se pretende, por exemplo, a Nestlé Aland 28, que tem um viés muito mais de análise de texto crítico e de uma análise mais científica. Então, nós temos aí avaliações de relações históricas entre as leituras sendo colocadas no centro da discussão, como e por que variantes surgiram e como o texto foi consolidado, privilegiando a leitura que explica o texto, a mensagem do texto e as eventuais variações que esse texto pode apresentar. Baseado aí em textos que são antiquíssimos, desde textos que datam do final do século I, século II, né, os papiros, passando pelos grandes unciais, que são documentos mais completos, escritos por volta do século IV, passando pelo século V, como o Códice Sinaítico Vaticano, e a gente tem todo um esforço de apresentar menos a questão de uma harmonização, mas também uma certa ênfase em preservar ou de deixar mais explícito leituras que sejam mais difíceis ou que tenham um texto mais difícil e que vão sendo explicados em outras edições de outras maneiras, revelando estágios anteriores da tradição textual, ou é o que pretensamente as pessoas esperam que esse texto apresente. Então, não estaria esse texto relacionado a uma simples tradição, mas a uma análise muito mais ampla que privilegia, né, e esse é o objetivo, acho que mais central, de privilegiar a leitura do texto na sua forma mais fluente, na sua forma mais normal, como nós temos aí retratado nos documentos mais antigos e mais relevantes que nós temos em termos de evidência manuscritológica do Novo Testamento. Nós temos vários tipos de metodologias, vários tipos de pontos que foram observados, mas em linhas gerais nós temos essa análise inicial que pode ser feita. Excelente.
E é interessante a gente destacar para os ouvintes, porque a gente tem pessoas de diversos níveis de conhecimento nos acompanhando. Vão ter outras que também já são entusiastas do grego, assim como vocês ali também estão se debruçando sobre a língua original já há bastante tempo. Mas tem aqueles que estão agora tentando aprender um pouco mais, estão naquela coisa do, eu quero chegar mais perto do que é o texto original. E a gente, inclusive, falou bastante sobre isso, né, Marcelo? No último podcast que a gente gravou, o primeiro que você esteve aqui com a gente, foi muito bom. Então fica aí um comentário para o pessoal que está nos ouvindo. Quer entender mais sobre essa questão de como é que nós chegamos no que é o mais próximo possível do que a gente entende ser o texto grego original, como a gente faz essa seleção desses pedaços de papiro, desses textos, desses códices para chegar nesse texto. O outro podcast a gente conseguiu aprofundar um pouco mais nisso, porque era o objetivo dele. Nesse aqui a gente vai seguir mais, já a partir disso, a estrutura aqui do que a Vida Nova nos traz nessa edição. E é interessante como essas são perguntas que inevitavelmente já começam a responder um pouco de outras que são importantes a gente colocar, mas ainda assim vale a pena também a gente repetir, enfatizar algumas questões. E eu creio que uma pergunta que muita gente quer entender de forma muito bem clara é: por que que isso é uma edição de leitura? Qual é a diferença, por exemplo, do que vocês dois já citaram, do NA 28, que talvez seja uma das edições mais conhecidas que nós temos do Novo Testamento grego, e de outras que nós temos por aí? O que é que caracteriza essa versão aqui como uma edição de leitura, Marcelo? Esse daqui é um material que foi feito para o aluno, para o estudante, para o indivíduo, o pastor, que tem o interesse de voltar a ler o Novo Testamento em grego depois de muitos anos, especialmente o pastor, né? Que há muitos anos ele parou de estudar. E ele presume que você já tem algum conhecimento na área, porque ele apresenta o texto, todo o texto, nessa parte maior aqui em cima, dá para perceber que é condensado o texto. Nós temos essa parte aqui com as notas embaixo, que são exatamente os termos que nós não temos tanto conhecimento. Por exemplo, um estudante típico do Novo Testamento vai estudar aí as palavras mais conhecidas, os nossos vocabulários, nos livros que a gente estuda, nós estudamos as palavras mais conhecidas e nós não temos a condição, especialmente no período inicial da nossa formação, de ter um vocabulário que seja grande o suficiente para abarcar todo o Novo Testamento. Nós temos palavras que acontecem pouquíssimas vezes, uma vez só. Então, essas palavras que são menos utilizadas, elas aparecem embaixo, em forma de, com uma maneira explicada, com uma breve tradução, uma breve explicação de como essa palavra deve ser utilizada, não necessariamente no contexto, mas de um modo geral. E os editores fizeram um exercício muito bacana, porque eles colocam o termo na sua forma léxica, aquela que você vai encontrar no dicionário, na parte de baixo, mas você vai encontrar os possíveis sentidos dessa palavra, e eles vão organizar do sentido mais provável para o sentido menos provável nesse contexto, organizando as definições apresentadas, o que facilita muito o trabalho de quem está lendo, ou seja, é um texto feito para ser lido. Você vai ler o texto, que você não souber, você vai consultar embaixo. Então, ao invés de abrir um aplicativo, que você faria isso talvez usando os cliques, alguma coisa assim, você tem uma página. Você não tem sem nenhuma distração. Com a página aberta, o Instagram não apita, o e-mail não toca. Você consegue ficar você e o texto grego com algumas ajudas dos editores que facilitam o processo de leitura, especialmente as palavras que a gente não vai lembrar. Muito bom. E são ajudas muito importantes, porque, por exemplo, nós temos ajudas até de cunho gramatical, né? As conjugações dos verbos estão todos aqui, que costuma ser o grande gargalo do conhecimento gramatical dos alunos, né? Os alunos, por exemplo, recorrem automaticamente aos softwares bíblicos para tentar ver qual que é a conjugação, qual que é o tempo, qual que é a pessoa, para tentar entender o que está acontecendo. Decifrar como é que a palavra está conjugada ali, a morfologia dela, né? Que é o que eles estão trazendo aqui. E dependendo da forma com que um verbo é conjugado, o radical muda, inverte, é coisa indo para cima, indo para baixo, é uma salada de frutas acontecendo. E essa edição meio que nos ajuda, ou ajuda o estudante até a localizar essas formas que nós consideraríamos como irregulares, né? Privilegiando aí o acesso em um volume só. Então, como o Bert disse, você, teoricamente, com um razoável conhecimento, não teria
necessidade de outros tipos de ferramenta para uma leitura mais simples e mais direta, que é o objetivo desse tipo de edição. Aqui no Brasil não é muito comum, nós temos a chamada edição de leitura, mas nos Estados Unidos, no mundo de fala inglesa e na Europa, essas edições são bem comuns, tanto do Novo Testamento quanto do Antigo Testamento, trazendo palavras para você, ao ir lendo, você ticando embaixo para ver o que ela significa. Por quê? Porque o objetivo, diferente do texto da NA 28, que é com um objetivo mais técnico, que procura trazer todas as informações textuais de forma até que exaustiva, é um texto que privilegia a leitura e até o layout, como o texto é colocado aqui, sem divisão de colunas, né, em um texto mais linear, mais próximo do que nós estamos acostumados a ler, privilegia não somente a leitura, mas um eventual prazer, se a pessoa for muito firme aí, tiver uma disciplina muito boa e uma força de vontade muito legal da experiência ser até mais prazerosa. Se eu posso pegar assim, eu com certeza sou o que tem menos conhecimento da língua original aqui dentre vocês. Não sou um especialista na língua, mas já fiz seminário, estudei grego, já até essa parte inicial do grego eu já pude ajudar outros amigos a entender um pouco mais. Mas a ideia aqui, então, é uma pessoa como eu tem algum conhecimento já introdutório da língua, ela vai pegar, ela vai lendo aqui e ela pode ir consultando. Eu gostei muito dessa comparação que você fez, Marcelo, do comparar com o clique ali, né? Você passa o mouse em alguns softwares, você vê qual é a morfologia da palavra, qual é o significado mais comum, e aqui eles trazem isso. E uma coisa que eu queria enfatizar aqui, destacar com você, no caso eles estão considerando bem o contexto do texto para o significado das palavras, não é só um padrão que tipo, essa palavra, o significado mais comum em qualquer contexto é esse. Eu acho que esse é o principal diferencial e eu acho que é o ponto mais positivo desse tipo de trabalho. Porque no Brasil nós tivemos, pelo menos os meus professores eram mais apegados à ideia de interlineares. Sim. Então você aprendia o grego e você via o interlinear. E o interlinear ele propõe para você o que eu vou chamar aqui, entre aspas, de tradução literal. Ele vai pegar literal, palavra por palavra, mas mesmo aquela tradução literal é a interpretação do editor sobre qual é o uso comum daquela palavra, e geralmente o uso comum ele é definido pelo maior uso. Então, se a palavra é usada 10 vezes e 9 vezes ela significa coisa, eles vão usar coisa 10 vezes, e assim vai. Esse geralmente é o modo como os interlineares funcionam, e ele vicia o aluno de uma maneira errada a associar aquela palavra grega com uma palavra em português, como se houvesse equivalência completa entre as palavras. Isso não existe nem no próprio português. Né? Sinônimos em português, eles têm suas nuances. Imaginem diferentes idiomas, imaginem diferentes num idioma de 2000 anos de idade. Tem bastante nuance. Por isso que esse projeto é ainda melhor do que um interlinear, porque ele vai oferecer para você opções de entendimento dessa palavra baseado nos muitos usos dele no Novo Testamento. Então, você vai encontrar 2, 3 possíveis usos para a palavra, organizados por aquele sentido que os editores entendem ser o mais apropriado para o contexto. Então você já tem o editor te dizendo, mas ele está mostrando para você que existem alternativas. Então, em uma passagem desse texto, você pode aprender muito sobre o texto grego, muito sobre as palavras, o funcionamento da língua, e isso ajuda muito o leitor a desenvolver o seu vocabulário, entendendo as muitas nuances que existem nas palavras gregas em relação ao português. Né? Legal, então aqui a gente tanto tem a oportunidade, né, alguém que tem um conhecimento mais básico do grego como eu, tanto tem a oportunidade de ter acesso ao texto do Novo Testamento em grego e estudar ali a palavra de Deus, mas ao mesmo tempo que a gente faz isso, a gente está meio que desenvolvendo o conhecimento da língua, aprendendo a língua de forma, vamos dizer, natural. Seria talvez comparável ao aprender o inglês enquanto você fala, né? Enquanto você está ali lendo algo que você gosta, assistindo uma série que você gosta, ao invés de necessariamente estar se debruçando sobre uma gramática. Seria mais ou menos isso a ideia aqui também. Eu acho que a resposta pode ser... Não é tão simples assim, né? Aprender uma língua
ela pode ser fruto de várias metodologias trabalhadas de forma separada ou trabalhadas de forma mais conjunta. Há uma tendência mais moderna de tornar o aprendizado da língua, inclusive a língua grega, muito mais no seu aspecto orgânico, onde todo o trabalho de construção de conhecimento gramatical está intimamente relacionado com o como essa gramática acontece na vida real no texto do grego do Novo Testamento. Então não adianta você memorizar paradigmas que não ocorrem no texto bíblico, por exemplo, com palavras que não ocorrem lá. Então há uma convergência, uma tentativa muito boa disso acontecer. Na medida em que nós temos um texto que privilegia a leitura, nós temos aí algo muito relevante acontecendo, porque nós somos convidados a fazer aquilo que deveria ser o aspecto primordial da aprendizagem de qualquer língua original bíblica, que não é decorar paradigmas ou conceitos gramaticais, ainda que isso seja muito importante, ainda que isso nos facilita a própria leitura do texto, mas o mais principal é a leitura do texto. Então, como essa leitura é pensada? Tem aspectos interessantes, por exemplo, né, nessa edição, porque a língua é dinâmica, certo? A língua é dinâmica e nós temos, por exemplo, nas edições críticas, por exemplo, a Nessel Aland, já todo um trabalho de uniformização, talvez, de palavras que tem, por exemplo, grafias diferentes ao longo de vários manuscritos e ao longo de tempos, né? Há um trabalho de harmonização de forma, por exemplo, evitar-se iotacismo, coisas assim, né? Um iota faz diferença ou não. O texto que nós temos em mão, publicado pela Tyndale House, ela traz características de uma forma talvez mais antiga, né? Mantendo algumas formas de se escrever, né, algumas letras, o que nós falaríamos de forma fácil no como se soletra uma palavra, muito mais próximo do que era a convenção na antiguidade do que talvez depois de passar por um período já de acomodação e de harmonização e de edição mais forte do texto. Então, essas e outras questões nos levam a pensar que esse texto é um texto muito importante, não somente no aspecto de você aprender a língua, de você treinar a língua, mas também no aspecto também mais amplo de você conhecer a própria tradição, a história e de como essa língua foi se desenvolvendo ao tempo, porque existem variações em um manuscrito que não existem em outras e assim por diante. Lógico que essa edição vai privilegiar os manuscritos mais antigos, mas isso aí pode ser verificado. Sim, sim, muito interessante. Esse é um elemento que é, ao mesmo tempo, um ponto muito forte e um ponto muito fraco para o leitor novo. Olha, né? Muito forte para o leitor novo, claro. Porque para a gente que está olhando que a gente já conhece um pouco da história da língua, as diferentes movimentos históricos influenciando a grafia, né? Por exemplo, convenção de como palavras eram escritas, elas são regionais. Não existia um grande acordo da gramática ou da lexicografia no mundo antigo. Eles eram meio que regionais. Eles representavam fonemas muitas vezes como eram falados. Então, diferentes regiões do mundo, você vai encontrar diferentes grafias, e é por isso que essas grafias são diferentes nos manuscritos que nós temos, né, que sobreviveram. Sim. E em alguns desses casos a gente consegue explicar exatamente o que aconteceu, outros casos a gente tem um pouquinho mais de dificuldade. Mas faz parte do entendimento da história da língua, da influência dos outros idiomas no modo como o grego foi escrito. E tudo isso, para a gente que gosta desses detalhes, é impressionante. Então você encontra o mesmo verbo sendo usado com duas grafias na mesma edição de propósito, você fala, uau, que bacana, eles estão dizendo para a gente que os manuscritos tinham diferentes formas de ler esse verbo. E meu olhinho brilha, eu falo, nossa, que incrível. Mas o leitor novo, ele vai falar assim, mas por que isso aqui aconteceu, professor? Né? Eu não vou achar no dicionário essa forma. Exato. Eu lembro de fazer perguntas desse tipo, né, para o Daniel Wallace em particular, e a resposta dele era clássica. Ele falava assim, é dessa maneira porque é assim que as mães gregas ensinavam seus filhos, ou seja, não sei. E aí entra o que seria o desafio para o aluno novo. O primeiro contato do aluno, quando ele olhar essas diferenças e percebê-las,
ele vai precisar se perguntar o que está acontecendo aqui, embora esteja explicado na introdução. Na introdução você tem 2 exemplos de alguma coisa que vai se repetir algumas vezes no texto, né, e você vai precisar se informar a respeito disso. E é por isso que eles criaram, no fundo, uma seção de lemas que são fáceis de visualizar. Então, quando você chegar numa dessas palavrinhas que mudou, essa edição eles já colocaram até isso para o aluno, para ele, e no final ele vai encontrar um glossário mais expandido, onde o radical, ou o lema, que é a linguagem que eles estão usando nessa edição, você vai encontrar o radical e as diferentes possíveis formações dessa palavra no decorrer do texto, e isso para o aluno vai ser incrível, mas ele vai precisar de um professor que vai dizer, olha para ele, olha, não se assuste com isso é só o comum, não fica preocupado que tem hora que é e tem hora que é i só, ou o contrário, isso acontece com muita frequência, faz parte do desenvolvimento da língua, e eu vou mostrar para você, tem um manual aqui no fundo, você vai tirar isso aí de letra. Legal, essa é a parte da seção de formas observáveis para lemas, né, que nós encontramos ao fim, certo? Legal, legal. Inclusive, falando dessas seções do livro, né, destacando aqui para o pessoal, né, quais são as seções que nós encontramos no livro. Nós temos aqui, logo no início, o prefácio, introdução, e aí vem o próprio texto grego do Novo Testamento, e ao fim a gente tem 3 apêndices, ou eles preferem dar o nome apêndice especificamente para um, mas em resumo, temos esse de formas observáveis para lemas, que fala justamente do que vocês acabaram de descrever, e depois a seção de glossário, que vai apontar para esses lemas que mais se repetem, certo? No Novo Testamento. E, por fim, o apêndice, onde ele vai falar de uma coisa que a gente vai conversar depois aqui, mas de alguns textos que são removidos, né, do texto em si. Essa palavra exata. Por isso que eu quero trazer depois. Eu quero trazer depois para não ficar mal explicado, né, para não assustar ninguém. Não se assustem, a gente vai ter explicação sobre esse comentário. Mas basicamente essas são as seções e as notas de rodapé que nós encontramos ao longo da leitura, né, Marcelo, que você estava mostrando aqui, o Paulo também mencionou, elas vão falar dessas palavras que não necessariamente se repetem tanto quanto as que estão no glossário e vão tentar nos ajudar a entender melhor o texto, certo? Basicamente essa é a estrutura do que nós temos em mão, certo? Certo, e eu acho que é uma edição que realmente privilegia a leitura, porque comparando com o seu original em inglês, nós temos uma preocupação muito mais acentuada para que o aluno simplesmente leia o texto. Em outras versões da mesma edição, né, nós temos até questões de aparato crítico, né, bem mais resumido, presente, por exemplo, na versão em inglês original, onde em cada página você tem explicações textuais, tá? Mas como a ênfase é a leitura, né? Então, essa parte mais textual foi realmente substituída pelas glossas, né? Pela parte de vocabulário, que é o mais importante para que você tenha uma certa fluência na leitura. Muito bom. E vamos falar de algumas outras particularidades que podem chamar a atenção do leitor. Uma que eu acho que é uma das primeiras assim que se destaca para mim, logo quando você pega o sumário. É que a ordem dos livros está diferente do que seria a ordem canônica mais comum para as nossas Bíblias, né? E por que isso? Isso aqui. Como Eu não sei se eu consigo nem mostrar isso, mas é realmente muito interessante, né? Eu vou tentar colocar na tela, vamos ver se sai aí na tela na edição. Porque é realmente muito interessante, né? Uma das coisas que a gente esquece é que cânon é, para nós, uma informação definida. Uhum. Nós temos esse conceito de cânon muito bem firmado. A primeira vez que a gente pega numa Bíblia, a gente está segurando um cânon que está bem definido. Até traduz para a gente, Marcelo, vai que alguém não está familiarizado, desculpa te interromper, mas a palavra cânon, o que é que ela significa, do que é que a gente está falando em geral aí? Né? Padrão. Essa é a ideia de cânon. E cânon nós usamos para descrever essa regra ou padrão dos livros que nós usamos. Aí a igreja ela precisou debater quais eram os livros que seriam incluídos e não seriam incluídos. Mas a gente pensa em cânon, ou na nossa Bíblia completa, com 66 livros, né, nosso Novo Testamento com 27, nós pensamos numa era já de impressão, em que nós conseguimos reduzir as letras, o papel é fino, fica tudo bonitinho, cabe numa edição de bolso, você pode fazer pequenininho para levar onde você quiser. O mundo antigo não era assim.
Os papiros eram grandes, as folhas de papiro eram grandes, as letras eram grandes, eles escreviam tudo em letras maiúsculas. Então, um livro do Novo Testamento ocuparia espaços muito grandes. Então, era comum que eles guardassem livros do Novo Testamento por coleções. Então, com raríssimas exceções, nós não temos manuscritos com todos os livros do Novo Testamento. Por exemplo, nos primeiros 4 séculos, nós só temos 2. No 5º século, nós teríamos talvez aí mais 2, ou talvez 3, dependendo de um deles. Ok, 4 ou 5 manuscritos dos primeiros 500 anos da igreja, com todo o Novo Testamento. Nós só vamos repetir esse feito no ano 1200, que é o manuscrito 1424, que vai ter todo o Novo Testamento de novo. Porque mesmo durante todo o período medieval, os textos eles foram armazenados em porções menores, que é o que você consegue costurar à mão. Então, os evangelhos costumavam ser costurados juntos. Então, os 4 evangelhos geralmente faziam parte de um desses textos, eventualmente com Apocalipse, mas isso era incomum. Então, nós temos os evangelhos. O segundo grupo de textos eram chamados de apóstolos. E se você pensar na lógica, faz todo sentido. É o livro de Atos e o material de todos os outros os apóstolos, que são apresentados ali, as nossas epístolas católicas. É por isso que tem essa ordem diferente. E aí, então, vem os manuscritos de Paulo, e para a igreja, durante basicamente toda a história da igreja, Hebreus era de Paulo, então Hebreus aparece junto com os documentos de Paulo, e nós temos Apocalipse. Apocalipse era o livro que flutuava. Às vezes ele ficava com Paulo, às vezes com as epístolas pastorais, às vezes com os evangelhos, mas geralmente na parte final da coleção. Então Apocalipse geralmente ficava no final da coleção de qualquer forma. Então, essa maneira de organizar, que nós vamos ver no texto da Tyndale, representa esse sentimento antigo da igreja de organizar por grandes seções. Então, nós vamos ter os evangelhos, os apóstolos, Paulo e Apocalipse. E essa foi a ordem com que os livros foram lidos, basicamente, durante toda a era dos manuscritos da igreja, eles eram organizados assim. Se você abrir hoje qualquer site, qualquer documento que ensina você a ler os manuscritos, ou conteúdo dos manuscritos, você vai encontrar as letrinhas. Esse aqui é o manuscrito tal, letrinha EAPR, que é Evangelho, Apóstolos, aí Paulo e Revelations, que vira Apocalipse. Essas são as letrinhas que descrevem o conteúdo, porque os manuscritos gregos eles eram organizados assim. E a edição da Tyndale traz isso pra gente, e eu acho, novamente, como professor de grego, professor de crítica textual, eu fico encantado com isso sendo apresentado. Você gosta dessas particularidades, né? Você gosta dessas... É fascinante, fascinante. A gente presume que o mundo sempre foi como ele é agora. Ele sempre foi assim, né? Todo mundo sentou todo domingo e leu os mesmos 27 livros todas as vezes, né? E não foi bem assim. A gente tem várias nuances nessa história e é interessante de observar. Aí eu acho que nesse sentido o texto da Tyndale House é um grande ganho para nosso entendimento aí da tradição canônica do Novo Testamento. Legal. E, Paulo, agora eu queria perguntar para você uma outra particularidade dessa edição que eu achei interessante, que é a maneira que eles estruturam os parágrafos, né? Na verdade, eu queria que você falasse do aspecto geral, né, de como essas divisões de parágrafos são pensadas, mas também como eles dividem eles, porque... normalmente a gente está acostumado com aquele padrão em que a primeira frase do parágrafo ela vai mais para dentro do texto, ela vai recuando mais para a direita, mas aqui ele faz o contrário, ele coloca ela mais no início, mais para a esquerda, e o restante do parágrafo inteiro, aqui não está dando para ver, vou ver se eu consigo colocar na edição, mas fica o restante do parágrafo inteiro, ele fica mais para a direita, é o contrário. Então, por que essas duas questões? Como é que é feita a divisão dos parágrafos, pensada, e por que dessa estrutura? Primeiro, a gente tem que dizer que paragrafação, ou a arte de colocar em parágrafos, é algo muito posterior ao texto original. Sim. Tá? Então, se você pega os textos mais antigos, nem em códice, mas ainda em formato de papiro, você vê um texto simplesmente corrente, às vezes sem espaçamento, não tinha pontuação, quase que nenhuma na época, então, assim, o leitor tinha que se virar nos 30 para saber o que Paulo estava querendo escrever e qual que era a ordem e a lógica da conexão entre as ideias. Então, ao longo do tempo, né, dentro do contexto da própria igreja, muitas pessoas trabalharam em prol
de facilitar a nossa vida em termos de nós entendermos sentenças, blocos e o relacionamento entre eles. Então, a paragrafação, né, se nós podemos dizer assim, não é um aspecto neutro, tá? Ela depende de como as pessoas vão ler. E a própria paragrafação não faz parte daquilo que nós consideraríamos como o texto inspirado na sua forma mais original. Tá? Nem paragrafação, nem versículo, nem capítulo, isso tudo é posterior. Mas você verá, né, eu acho que até o Sauer pode colocar na tela, que a paragrafação tem um recurso meio que inverso do que nós estamos acostumados. Nós estamos acostumados com parágrafos cuja primeira linha ela está mais para dentro, né? Para dentro mais do texto aí, né? Do texto, do lado do texto. Direito. E aqui nós temos uma paragrafação diferente quando a primeira linha está mais próxima da margem, né? Distinguindo do corpo do texto. É uma forma de paragrafação que nós temos, novamente, expresso em grandes manuscritos que tinham esse padrão. Se não me engano, eu não sei se o Sinaético, mas o Vaticano tem mais ou menos essa formatação, em que deixava um pouquinho claro quais eram essas diferenciações, por exemplo, de perícope ou de grandes seções do texto. Reproduzir isso pode nos causar um pouquinho de estranhamento, né? Mas eu acho que funcionalmente nos faz novamente vislumbrar aquilo que o Marcelo ele falou, de nós recobrarmos como que os antigos cristãos liam de fato os textos. Lógico que a gente não tem como fazer isso, né? Porque para fazer isso o texto teria que ser copiado à mão, né? Mas nós temos um texto impresso, mas as paragrafações, esses aspectos de conexão de textos, de sentenças, elas vão muito na direção do que era a convenção nesses primeiros séculos, onde nós temos aí essas práticas editoriais sendo colocadas em uso, né? Eu até pesquisei, eu acho que até essa técnica de colocar a primeira linha deslocada mais para a margem, né, é a chamada ectesis, né, que é você colocar a linha do novo parágrafo projetada à margem esquerda e as linhas seguintes voltam ao alinhamento normal, coisa que está presente, como eu falei, nos principais unciais dos primeiros séculos. E, assim, por que raios, né, os editores mantiveram o texto assim e não próximo ao que é a nossa realidade? Talvez, né, lendo a introdução e lendo um pouquinho sobre isso, talvez para refletir algumas práticas reais de leitura da antiguidade, para a pessoa se sentir mais perto daquilo que era. Evitar impor ao texto divisões modernas mais artificiais, né? Nós temos as famosas epígrafes, né, nos nossos textos traduzidos, né? As epígrafes não são inspiradas, né? Os títulos ali das seções, seria isso? Com exceção dos salmos, porque os salmos, né, a maioria dos salmos tem as suas epígrafes no próprio corpo do texto. E também tornar visíveis unidades discursivas maiores, que na cabeça e no contexto dos copistas, dos primeiros leitores, eram conjuntos que não poderiam ser separados de forma que hoje nós talvez separaríamos, né? Então os próprios editores dizem o seguinte: esse parágrafo não é uma invenção moderna, dialoga com evidência manuscrita antiga. Então tá aí, para aqueles que gostam, para aqueles que querem entender o texto como ele é, né? É uma forma aí até visual e gráfica de você entender como que as pessoas na antiguidade escreviam e liam um texto. Muito legal. Eu acho que essa é mais uma daquelas coisas que fazem seu olho brilhar, Marcelo. Mais uma daquelas particularidades que você faz. Eles fizeram aí. Eu ia falar duas coisas que me chamam muita atenção. Em primeiro lugar, é uma edição de leitura, eles priorizam leitura. Os textos críticos, eles são cheios de símbolos no meio do texto, que para a leitura comum é até um pouco irritante. Então, quando você quer ler com fluência, eu às vezes copiava o texto, jogava no Word e imprimia, para não ter que ficar me atrapalhando com todos aqueles. Agora está resolvido aqui, né, Marcelo? Agora você não precisa mais, você tem tudo. Mas pensa da seguinte maneira: a igreja primitiva se reuniria para fazer aquilo que eles tinham aprendido com os apóstolos. Eles leriam o texto inspirado publicamente. Essa era uma prática da igreja antiga. Que vai à frente, muito provavelmente vai ler o texto,
ele é um irmão comum da igreja. Talvez ele não fosse tão alfabetizado como hoje, né? Hoje você tem um pastor doutor na frente da igreja. Não era incomum ter presbítero e letrado dirigindo igrejas no mundo antigo. Então esse indivíduo que vai ler, ele é o leitor da igreja. Ele precisa ter na sua frente a melhor ferramenta para leitura. E onde que começa e onde que termina o texto? Fácil, ó. Eu vou puxar essa primeira linha para o início e você vai ler daqui até ali. Essa é a porção de texto que a gente vai ler hoje na nossa liturgia. Então, essa marcação que você vê ali já é o desejo dos escribas antigos para dizer para os leitores antigos, olha, aqui tem uma porção de texto do começo ao fim que cabe numa leitura pública da igreja. Posteriormente, eles vão criar lecionários que fazem isso em bloco de uma maneira organizada, mas até a edição desse material exigia muito mais dinheiro, com um gasto muito mais amplo de material e de diferentes especialistas, inclusive. Mas aí, o texto antigo da igreja eram irmãos comuns, que precisavam ler a escritura. E o que hoje a gente está vendo aqui é a tentativa de mostrar, olha, essa daqui era uma porção de texto litúrgica que você vai ler do começo ao fim e que serve para a edificação da igreja. Com certeza isso faz meu olho brilhar e com certeza eu fico animado de ver, porque se tinha alguém que tinha acesso a um modo de pensar mais próximo dos nossos autores, são os escribas antigos. Os editores modernos, eles vão, com todas as ferramentas da exegese, ler todos os textos considerando seus versículos. E versículos são divisões artificiais de capítulos que foram artificialmente divididos. Então, voltar a ler ao texto em grandes parágrafos é para mim, um grande ganho da edição, favorece a leitura e me lembra do caráter litúrgico do texto. Esse é o texto lido para a igreja. Agora, para o nerd de plantão, o Paulo falou, olha, isso aqui é baseado nos melhores manuscritos, nos manuscritos mais antigos, né? Mas eles sempre concordam? Não. Os manuscritos antigos nem sempre concordam com as divisões de parágrafos. Eles não são unânimes. É por isso que se você pegar uma edição tipo UBS, você vai encontrar, além do aparato de variação textual, você vai encontrar embaixo, pequenininho, o aparato de parágrafos. E é incrível observar o quanto das nossas edições se parecem com outras tradições textuais, né? Então, olha, alguns manuscritos colocam um parágrafo aqui. Aí você vai olhar lá embaixo na nota de rodapé, tem uma série de edições modernas que fazem o mesmo. Você fala, puxa vida, que bacana poder observar isso, porque parágrafos são interpretativos, acentuações são interpretativas, vírgulas, pontos finais são todos interpretativos. E faz parte do projeto da leitura do texto investigar essas coisas e passar por elas. E esse texto de leitura vai favorecer muito isso para a gente, porque nós vamos voltar alguns anos editoriais para relembrar o texto dos manuscritos e lê-lo de uma maneira mais clara. Excelente. Esse aspecto interpretativo do parágrafo a gente percebe até quando nós vamos pregar, né? E aqui eu não falo nem necessariamente daquele que vai recorrer ao grego para fazer a pregação, ainda que seja bom, mas a pessoa vai ver onde é que vai começar e onde vai terminar a unidade de pensamento textual que eu vou expor para a igreja. E a gente vai olhando, a gente vai lendo o texto, a gente também leva em consideração os parágrafos feitos pelas edições que nós estamos comparando. Mas até isso, às vezes, a gente pode chegar e dizer, olha, eu vou concordar com essa edição hoje porque está fazendo mais sentido pelo que eu estou conseguindo estudar aqui, ser a unidade de pensamento para expor. E às vezes, inclusive, vocês falaram dos capítulos e versículos, né? Às vezes, inclusive, não está nem respeitando a divisão dos capítulos que foi feita ali. Às vezes a gente vários, entrega... Tem vários. Tem vários, mas não vamos falar mal disso hoje, não. Exato. Não. Vários. Contínua, você passa por isso o tempo todo. Exato, você fala, exato. Quero parar no meio desse versículo aqui hoje. Exatamente. Mas, e isso não é um mau trabalho das edições, pelo contrário, eles estão se esforçando para apresentar um bom trabalho interpretativo, e a gente vai tentar fazer também, junto com outros estudos, materiais que vão nos ajudar. E aqui eu quero até fazer um parênteses de algo meu, né, de conselho para
outras pessoas que têm um nível semelhante ao meu de estudo, que é tomar cuidado com a crítica que a gente oferece para edições e traduções, né, que nós temos, que às vezes a gente tem um nível muito básico da língua original e a gente quer fazer uma crítica a uma edição, uma versão que nós temos, como se não, eles erraram muito aqui, é um absurdo eles terem traduzido assim, porque eu aprendi no meu léxico, no meu estudo aqui da gramática introdutória que deveria ser assim. Então, eu acho que esse é um cuidado que a gente tem que ter. Eu até acho que vocês têm coisas para comentar sobre isso, né? Vocês já devem ter falado isso, eu imagino, para alunos de vocês, ou estou enganado? A gente já conversou sobre isso entre nós, mas a gente precisa de um outro episódio só para falar dessas coisas. Bom, senão a conversa vai longe. Lembrete, eu acho que vale dizer, é um excelente lembrete. Às vezes a gente superestima a nossa capacidade de conhecimento. Às vezes o editor tomou uma decisão que é diferente da que a gente tomaria, simplesmente porque eu não sei quais eram os fatos na mão do editor quando ele tomou aquela decisão. E às vezes a ignorância é minha, eu só não sei. E a gente tem que lembrar disso. O pessoal que está fazendo esse trabalho, eles não começaram a fazer ontem, eles não saíram da 4ª série, é um time de gente especialista que dedicou a vida para isso. Então tem gente que estuda, que gastou a vida para identificar onde ficam os parágrafos. A especialidade do cara é essa, ele escreve um manual que tem um guia de como ajudar você a identificar os parágrafos, que são livros que você vai ler em alemão, em italiano, em francês, que não saiu em português para ser lido ainda, e talvez algumas dessas informações não vão chegar no púlpito de maneira nenhuma. Então, quando você vê uma idiosincrasia de uma tradução, considere a possibilidade de que talvez os editores tenham tido acesso a alguma coisa que você não sabe, mesmo que você tenha tido uma excelente formação. Ótimo, eu acho que é um bom adendo aqui para a gente colocar sobre a nossa humildade de respeitar o estudo dos nossos irmãos, aprendermos juntos, né? Duvidar de si mesmo também, até existe um aspecto em que isso é bom, né? Em conjunto com uma igreja saudável, onde a gente está crescendo junto ali. Mas excelente, agora vamos falar, aí entra uma das coisas que, sobre o duvidar de si mesmo, de olhar para textos diferentes, e interpretação, e comparação textual, é tanto assunto junto que é mais complexo. Mas vamos falar do apêndice desse material, que apresenta, como eu falei, até usei uma palavra, um termo forte, que seria textos removidos, mas não é a melhor ideia para descrever. Mas o que é que nós temos nesse apêndice? São textos que não estão, que muitas vezes a gente encontra nas nossas traduções, nas nossas versões em português, mas que aqui eles colocam separado num apêndice. Eles não removem completamente, mas eles colocam num apêndice. Então, só para citar alguns exemplos para quem está nos acompanhando, então deixa eu pegar aqui, um exemplo aqui, Mateus 17, 21, Lucas 23, 17, e muito provavelmente aquele que vai assustar mais quem talvez não esteja tão familiarizado com essa questão, o texto de João 7, 53 até o 8, 11. Tá? Então, vamos entrar nessa questão, por que nós temos esses textos no apêndice? Eu queria que o Paulo começasse a falar, mas Marcelo também fica à vontade aí para adicionar seus comentários. Olha só, a decisão de colocar determinados textos nesse bendito apêndice, né, que nós temos na Tyndale House, não equivale, e é muito importante a gente bater nessa tecla, não equivale a rejeitar esses textos como se fossem heréticos, espúrios, irrelevantes ou até falsos. O movimento é outro. Trata-se de uma decisão estritamente textual e histórica. Tá? Não tem a ver com dogma, tem a ver com ciência de texto. Tá? É um espaço de, vamos dizer assim, de forma simples, de honestidade crítica. Porque nós temos vários textos que nós temos nas nossas Bíblias, cujos manuscritos antigos, eles não apresentam certas porções, tá? Certos textos, alguns deles que estão aí no próprio apêndice. Ou eles estão ausentes, ou eles aparecem com outro ordenamento, ou com outras palavras, ou segmentados, ou surgem de forma explicada. Várias coisas podem acontecer. Alguns exemplos, vocês citaram alguns, mas nós temos o grande exemplo, talvez o mais famoso, que é o tal do final de Marcos.
né? Nós temos algumas possibilidades de final, mas nós vamos falar, o final longo de Marcos, de 9 a 20, que está ausente em pelo menos 2 códices mais antigos, o Sinaítico e o Vaticano, né? Fora outros, né, que também refletem essa ausência e estão presentes em manuscritos que nós chamaríamos de manuscritos mais recentes. Nós temos também a perícope da mulher adúltera, né, João 7:53 a 8:11, também que está numa parte separada no apêndice, que parece refletir uma tradição antiga sobre algo que aconteceu sobre Jesus, que não necessariamente fora escrito pelo evangelista, mas que foi preservado pela igreja e inserido a posteriori no Evangelho de João. Só porque isso aconteceu, isso quer dizer que esse texto é um texto inventado, é um texto falso? Não. Muito provavelmente reflete uma tradição forte, tão forte, ao ponto dela ter sido incluída no corpo do texto de forma mais recente. Então, a questão é por que simplesmente a gente não deixou, ou a gente não, né, eu não faço parte disso, mas por que eles não deixaram, né? Eu acho que isso tem a ver também com toda a parte de crítica, toda a parte de evidências, mas também toda a parte, vamos dizer assim, de reconhecimento histórico e do valor desses textos, né? Esses textos simplesmente não foram eliminados e foram colocados no apêndice porque eles têm uso litúrgico ao longo da história, eles têm uso pastoral, eles têm uso de ensino, de catequese. Imagina a história da mulher adúltera, o quanto isso não moldou o universo de pensamento dos cristãos ao longo dos séculos. E faz parte real da recepção do Novo Testamento. Removê-los seria historicamente desonesto nesse sentido, seria irresponsável no sentido de você simplesmente tirar e sem dar explicação, trazendo danos, inclusive pastorais. E seria também de um reducionismo acadêmico muito grande, porque você simplesmente considera um grupo de manuscritos como verdade e outros como totalmente relevantes. Você cai numa discussão meio que, não bem equilibrada. A outra pergunta é por que colocar no apêndice e não em colchetes como nós temos nas edições críticas aqui, que elas estão no corpo do texto. Muitos deles estão no corpo do texto, né? Uhum. Assim, é aquele negócio. O texto da Tyndale House, ele tenta trazer uma tradição mais antiga, né, que privilegia a leitura, e os colchetes seriam algum tipo de ruído, vamos dizer assim, dentro do texto que privilegia essa leitura mais histórica, mais inicial, criando talvez uma ambiguidade visual, confundindo leitores não especializados. Então, separou-se para efeitos de clareza, por honestidade metodológica daquilo que o projeto dessa edição propôs, e, de alguma maneira, ensina aos leitores essa parte da crítica textual de considerar textos que em manuscritos antigos não estão presentes e que nos outros mais recentes estão presentes, levando eles a pensar o porquê de tudo existe. Tá? Mas nunca no sentido de desacreditar esse texto ou de considerar esse texto até como não canônico e não digno de ser apreciado pela igreja no seu uso litúrgico, no seu uso educacional, no seu uso catequético. Uhum. Marcelo, você quer acrescentar? Eu acho que tem um elemento prático aqui também. O que o Paulo falou reflete um pouco do desafio técnico, do entendimento histórico, mas existe um aspecto pragmático que fez um pouquinho da diferença. A nossa versão em português é uma versão de leitura, e como o Paulo mencionou, talvez o uso dos colchetes fossem difíceis aqui, porque eles estão querendo diminuir os ruídos, né? Mas na outra versão, que é a versão em inglês, que tem um aparato, eles fizeram uma coisa diferente. Então, todos os textos que na nossa edição foram parar no final, eles estão em forma de nota de rodapé no texto abaixo, que aí não fica tão longe, não dá essa sensação assim, de tão distante do texto, ele continua lá. Mas na nossa versão, como a nota de rodapé é para leitura, elas foram preferidas
as leituras críticas aí que seriam colocadas em outro lugar. Então existe um elemento prático. Você tem que aumentar o número de nota de rodapé, se aumentaria aí o espaço da diagramação. Isso tudo complica tecnicamente a edição e faz uma diferença bem grande na hora de produzir esse material. Então, na versão de leitura, só favoreceu-se as questões relacionadas a leitura do texto. E as questões críticas, elas não são discutidas, então não existe apresentação de aparato crítico, de manuscritos que dão suporte para cada uma das leituras escolhidas, exceto aquelas que seriam omitidas ou colocadas em nota de rodapé no texto principal, que é o que acontece na versão que nós temos em inglês. Então existe um aspecto pragmático também. Então quem quiser um pouquinho mais de informação sobre isso, pode buscar a versão em inglês. A versão em inglês está disponível de maneira digital no Logos, ou física, como essa aqui. E pode também, se tiver aí, tem que ser pro nerd de plantão. Eu só tenho a forma digital desse aqui, eu vou mostrar no meu tablet. Esse eu tenho também. Eu tenho porque eu comprei, tá? Exato. Esse aqui é do Logos, que chama Introdução ao Texto Grego. E nesse daqui... Excelente. Nós temos a explicação dos editores do porquê que eles fizeram algumas dessas coisas. Então, a metodologia deles não é uma metodologia crítica nos moldes da UBS e da Nestlé Aland, mas é uma metodologia crítica. Eles também fazem avaliações relacionadas ao texto, eles precisam tomar decisões, e o capítulo 4 desse livro oferece 4 princípios que norteiam as decisões que eles tomam. Por exemplo, o primeiro ponto para eles é o conhecimento das evidências externas. Por exemplo, onde estão os manuscritos, onde eles foram escritos, onde eles estão armazenados. Uma coisa que é bastante característica dessa edição é qual que é o perfil do manuscrito ou o hábito do escriba, o que esse manuscrito ele tem o hábito de fazer, grupos de manuscritos, como eles se relacionam, e tudo isso vai fazer parte desse processo de avaliar. Não é somente a data, não é somente o texto, você precisa aprofundar no conhecimento desse documento. E aí eles vão considerar questões relacionadas ao processo de cópia, que seria o segundo estágio para eles. Como que esse texto escrito poderia ter vindo a ser alterado? Que tipo de erro ele pode ter cometido ou com a mão, ou com o ouvido, ou com a visão, na hora de copiar, que poderia influenciar a isso? Será que a mente do escriba pregou uma peça e ele, na hora que copiava o texto de Marcos, colocou um pouquinho do texto de Mateus junto, porque ele tinha memorizado aquele texto, e assim por diante, né? Questões de conhecimento de padrão de cópia. Como é que se copia textos? Esse é um texto que ele está copiando um a um. É ele um manuscrito ou ele está numa sala com um monte de gente recebendo uma leitura e ele está ouvindo esse texto? São questões importantes para serem consideradas. E, por fim, são as questões das influências possíveis do texto. A harmonização é talvez a mais forte influência que o texto pode ter, que é quando você pega o texto de um outro evangelho e coloca ele numa passagem similar, e você harmoniza o texto, porque agora eles ficam super parecidinhos. E liturgia, o uso litúrgico da igreja fez isso muitas vezes. Então, o estudante que pegar a nossa edição e olhar no apêndice, ele vai encontrar um pouco disso. Por exemplo, o primeiro exemplo é Mateus capítulo 6, versículo 13, que nós temos a doxologia da oração do Pai Nosso, que muito provavelmente, pelo menos a perspectiva dos editores, elas fazia parte da liturgia da igreja, não do texto original. Por isso que ela está no apêndice. Então são influências litúrgicas influenciando o texto. Se você ler Mateus capítulo 18, versículo 11, o texto apresentado aqui em Mateus é o mesmíssimo texto de Lucas 19, 10. Ou seja, aqui nós temos muito provável a inclusão de um texto de um outro evangelista no texto de Mateus, as famosas harmonizações. Então, quando eles decidiram colocar essas notas para a gente, eles estão dizendo que decisões textuais precisaram ser tomadas, existem questões práticas, né, como eu mencionei, mas existem questões técnicas, que são essas que o Paulo apresentou para a gente aqui, e esse conjunto de avaliação deu para eles uma convicção suficiente para dizer que esse texto provavelmente não representa o texto original, não que eles sejam, como bem disse o Paulo, né, eles não são espúrios ou
ou corrupções no sentido básico do termo, mas que eles não seriam o texto originalmente lido ou mais antigo texto lido como eles têm aqui. Se o aluno, o curioso de plantão, tiver a fim de fazer um exercício, ele pode pegar essas mesmas passagens que são apresentadas aqui e comparar com as edições contemporâneas que nós temos. Se você fizer isso, você vai perceber que as nossas edições contemporâneas estão bem parecidas com o que nós encontramos aqui, exceto com a perícope adulterae, né? Essa perícope de João 7, a 53 a 8:11, que é a exceção, é a grande diferença dessa edição para qualquer outra, né? Nem a Nestlé Aland coloca na nota de rodapé, eles colocaram. Mas no resto, você vai perceber que as nossas edições contemporâneas, elas estão bem próximas disso que já está sendo apresentado aqui. Interessante demais. Um parêntese aqui no que vocês falaram, é que o final de Marcos 16, que o próprio Paulo mencionou, eles deixam separado por o que parece ser um comentário ali, né? Um epígrafe, um título ali, dividindo o texto, né? Mas a gente consegue fazer um breve comentário sobre isso, sobre a razão de estar. Eu imagino aqui, né, pensando até em questões práticas, que seja porque ainda dá para deixar na leitura conectado, enquanto que tirar o texto de João é no meio, né, do Evangelho. Mas eu não sei se vocês viram isso. Aqui, tô vendo aqui agora, ó, tá vendo? Não sei se os leitores, os nossos ouvintes vão conseguir ver, né? Mas antes do final longo, existe uma pequena nota, que é a nota que está presente no manuscrito, no minúsculo, é um manuscrito 1, que é um manuscrito inclusive usado por Erasmo de Roterdã na produção do texto que nós temos, do texto recebido, né? Mas é basicamente uma nota dizendo, olha, esse texto não foi lido, não era encontrado nos manuscritos mais antigos, mas era usado na leitura da igreja. Sim, então, sim. Essa nota é uma reprodução daquilo que um manuscrito aí, não vou lembrar a data dele, eu vou dizer 12º século, 11º século, mas alguém pode me corrigir depois. Mas que o escriba daquele período já dizia, olha, não estava nos mais antigos, mas ele era lido pela igreja, e ele continua com o texto querendo dizer, é para continuar sendo lido pela igreja, e seguindo a tradição desse manuscrito, eles fizeram a mesma coisa. Sim. E me parece... Pode falar, Paulo. É interessantíssimo a gente ter esse tipo de reprodução, inclusive desse comentário de um copista, porque nos manuscritos, quando nós vamos ver original mesmo, dos manuscritos, nós temos vários comentários desses que aparecem, por vez ou outra, no corpo de alguns textos importantes, e que nas nossas versões elas simplesmente não são colocadas por vários motivos, né, até para privilegiar o próprio texto. Mas essa reprodução é muito importante para você ver até como que os copistas lidavam de forma textual, registrando muito dos seus, né, das suas ideias ou das suas formas de entender o texto, né? Fenômeno igual não, mas fenômeno semelhante, muito mais frequente, acontece nos textos do próprio Antigo Testamento, onde nós temos dentro da tradição maçorética vários tipos de anotações que não são texto canônico, mas que são muito interessantes e que não são traduzidos, porque aí seria outra coisa, né? Então você acaba vendo como que a dinâmica da leitura e da recepção acontece em certos manuscritos por causa dessas observações. Sim. E eu queria fazer um comentário aqui prático de aplicação até devocional, que é o seguinte, né? Você olha para um texto desse, e quem não está tão familiarizado com uma crítica textual, com uma descriptologia e tal, eu lembro a primeira vez que eu tive contato com qualquer comentário que mencionasse que a gente tinha divergência sobre alguns textos, quando eu comecei minha caminhada na conversão. E aquilo me impactou, né? Nossa, a gente tem textos que a gente não tem certeza, então, se faziam parte do original e tal. Mas, cara, olha isso. Eu acho que essa edição, ela trouxe um aspecto de aplicação que eu achei legal. É uma folha. São 2 páginas. Então você pega o Novo Testamento grego inteiro, com conteúdo e mais conteúdo, páginas e páginas da palavra de Deus, e a gente tem uma página aqui, uma folha aqui, que a gente tem uma dúvida mais séria, de um conteúdo maior, sobre se ele faz parte ou não do que seria o texto original. As outras coisas são coisas pequenas. Então, eu acho que isso tem uma aplicação assim, que eu gostaria de destacar. Talvez eu até chamasse a atenção a alguma pessoa da minha igreja que esteja vendo esse podcast. Eu digo, olha só, a gente tem um texto confiável, a gente tem uma comparação textual que nos mostra que nós temos um texto nas nossas versões que é confiável do que seria o texto original.
Não faz sentido Posso isso? fazer um adendo aqui? Sim, sim. Eu vou fazer um adendo curioso aqui. Eu concordo 100% com o que você está falando. São realmente poucas coisas. São os críticos textuais que gostam de detalhes. O pessoal gosta de ver pelo em ovo. Mas mesmo assim, mesmo os críticos textuais, mesmo aqueles que não confiam no texto, aí eu vou usar como exemplo aqui agora o Bart Ehrman no livro O que Jesus disse e o que Jesus não disse. E eu vou ler para vocês o que ele defende sobre o texto do Novo Testamento. Está no capítulo 7 dessa edição que eu tenho em português aqui, página 187. Ele diz o seguinte: lembre-se, Bart Ehrman é provavelmente o maior crítico textual anticristão, anti-Novo Testamento, tá bom? Ele escreveu basicamente para dizer para a gente que o Novo Testamento não pode ser confiável, pelo menos as pessoas entenderam ele assim. Mas olha o que ele fala sobre o texto. Pode-se com tranquilidade dizer que a cópia de textos cristãos primitivos era, de forma geral, um processo conservador. Os copistas, fossem eles amadores nos primeiros séculos ou profissionais da Idade Média, tinham a intenção de conservar a tradição textual que estavam transmitindo. Sua preocupação fundamental não era modificar a tradição, mas preservá-las para si mesmo e para aqueles que viessem depois de si. Sem dúvida, a maioria dos copistas buscava fazer um trabalho consciencioso, certificando-se de que os textos que eles reproduziram era o mesmo que eles tinham herdado. Gente, os maiores Só falta falar amém, né? Exato, os maiores críticos que a gente tem, eles sabem que o processo foi profundamente conservador, de que nós podemos confiar no texto. Existem desafios a serem estudados? Existem. Nós temos aqui meia dúzia no final que a gente precisa tratar com atenção. Outros críticos vão apontar para um grupo um pouquinho maior de texto, mas mesmo assim, ainda é um número menor que 1% de todo o texto. Sim. São questões que nós temos realmente dificuldade. Então, mesmo uma leitura crítica consegue entender que existe um processo conservador de preservação do texto. Então, essa edição, acho que vem a confirmar isso e reforçar esse sentimento que a gente tem de, puxa vida, a gente de fato tem um texto muito bem preservado, e ainda que nós tenhamos perguntas por resolver, e temos mesmo, a grande maioria já está resolvida. Amém, amém. Fica aí esse feedback, né? E aí, para terminar, eu acho que teriam outras perguntas muito legais para a gente tratar aqui, mas a gente já conversou bastante. Uma última pergunta que eu queria fazer para o Paulo, mas de novo, Marcelo, fica à vontade para você comentar, que seria, olhando para tudo isso, olhando para esse material, né? Isso aqui é para todo mundo na igreja? Ou seja, eu acho que a pergunta maior, na verdade, é: todo cristão deveria saber o grego? E quais as vantagens de saber? Né? Quais as vantagens de saber? Como professor de grego, lógico que eu tenho que puxar a sardinha, falar que o ideal no mundo utópico, né, sem nenhum tipo de crise ocasionada pela queda do ser humano, no mundo ideal todo mundo deveria saber, inclusive grego e hebraico, com toda tranquilidade. Mas nós não vivemos num mundo ideal e nem tão próximo disso, temos muitas outras demandas. Eu diria que saber grego ou não cai naquilo que nós chamamos de obrigação moral, nenhuma obrigação universal. Mas saber te coloca em certa vantagem, né? Vantagem de você conhecer melhor as escrituras, de você ter uma ferramenta muito mais precisa na hora de manejar e também na hora de ensinar as pessoas. Porque quando você conhece algo escrito numa língua original, você ganha, em primeiro lugar, muito mais sensibilidade às nuances, ao sentido das palavras, àquilo que quer se comunicar, não somente por meio da gramática, por meio do uso de palavras e símbolos peculiares àquela língua que não fazem parte do arcabouço léxico, cultural, semântico da língua portuguesa, por exemplo. Então nós conhecermos uma língua significa conhecermos a cultura, conhecermos uma visão de mundo muito específica. Isso nos ajuda a termos profundidade e nitidez na hora de entendermos as escrituras sagradas. Você não vai perder em nada em conhecer as Sagradas Escrituras no seu contexto traduzido em questão de salvação.
a língua portuguesa, e eu falo isso sem medo de errar, nós, aqui no Brasil, somos vanguarda de tradução bíblica no mundo. Poucos povos têm tantas opções e têm tantas coisas aí a oferecer, né? A gente fala do contexto anglo, né, europeu, mas do Brasil não fica muito atrás. Nós temos ótimos pensadores, ótimos acadêmicos e leitores também muito exigentes, né? Que faz com que nós tenhamos várias possibilidades de termos textos muito bons em língua portuguesa. E isso não vai prejudicar nada a sua salvação e o seu conhecimento de Deus. Mas aprender as línguas originais significa olhar com maior nitidez. Você não está mais assistindo o jogo de televisão num tubo, né, numa televisão de tubo. Tem um ouvinte que não vai nem saber o que é isso hoje, né? Você está vendo numa televisão de 4K, 8K, 16K e assim por diante. Também temos aí a capacidade de avaliar com mais critério certas decisões de tradução. Eu fico com muito pé atrás de pessoas muito críticas às nossas versões, falando a todo tempo, não, essa tradução está errada, eu faria melhor. Bom, se a pessoa faria melhor, isso é muito discutível, né? Mas existe um ceticismo... Faria melhor, vai e faz, né? Vai e faz, né? Faz o seu e apresenta cientificamente. Mostra o seu trabalho. Não tem problema nenhum, mas esse ceticismo colocado nas nossas traduções é um ceticismo que, na verdade, quando você lê o contexto original, não é, às vezes, nem aquilo que as pessoas pintam ser de diferença. Cai em coisas relacionadas a nuances, a determinadas perspectivas, então nós não precisamos ter medo. As línguas originais nos ajudam a ter essa percepção mais aguçada e também, né, a termos uma percepção exegética e interpretativa muito melhor, né? Toda a tradução faz com que certas coisas fiquem no meio do caminho. Nenhuma tradução é perfeitamente fiel aos originais no sentido de transmitir integralmente 100% daquilo que temos na língua original, né? Temos o essencial, temos o suficiente? Temos. Mas existem muitas coisas que só olhando com atenção o contexto original, nós podemos efetivamente ter uma noção. Indo para o começo, é para todo mundo? Bom fosse, se fosse para todos. Mas é essencial para pastores, para aqueles que querem manejar com fidelidade a palavra de Deus. Esses não têm desculpa, ainda mais hoje, em que o ensino das línguas originais está ao alcance imediato de qualquer um. Então esses não têm desculpa. Mas quanto ao leigo, quanto à pessoa normal, tranquila, cara, leia fielmente a sua versão de preferência. Se puder, estude mais um pouco, mas não coloque isso como uma carga moral, mas como algo que seria eventualmente vantagem na sua vida você conhecer. Esses dias eu recebi uma interação muito interessante. Uma mãe me procurou dizendo que o filho dela, de 16 anos, assim que viu o lançamento desse Novo Testamento, falou: mãe, eu quero de Natal. Eu achei sensacional, né? Garoto de 16 anos. Aí a mãe falou assim: o que eu faço? Eu falei: ele lê grego? Ela falou: não. Eu falei: então não compra, né? Ele não vai conseguir ler. Agora, que tal começar com um curso de grego com o Paulo On? Começa com o curso de grego, você compra o curso de grego e aí você lê o texto grego. Mas eu achei muito legal. Cada coisa no seu tempo, né? Exato, mas eu achei muito legal o ímpeto. Eu preciso aprender isso, eu gostaria de aprender isso, porque isso que o Paulo falou é muito verdade. Existem muitas nuances no texto grego que a gente ganha a partir do momento que a gente aprende. E para acessar essas informações, a gente precisa conhecer a língua. Então, pastores, foi treinado em línguas e tá enferrujado? Cara, esse é o Novo Testamento para você. Esse é o livro que você vai ler, porque vem com as traduções embaixo, vem com ajuda no final, tem uma série de recursos na sua página para que você não tenha que fazer isso com o computador ligado, porque a nossa maior distração são os digitais, os eletrônicos e as muitas demandas da vida. Vai sentar você, o Senhor e os editores do texto para ler o texto, vai ser incrível. Pastores que gostam disso, que aprenderam, esse é um excelente livro. Estudantes, seminarista que vai fazer, vai precisar comprar. Agora, você é um irmão da igreja comum e gostaria de comprar, compra, não vai te fazer mal, mas você não vai conseguir tirar dele tudo que ele pode te oferecer
por causa que o primeiro degrau da leitura é o aprendizado da língua, e talvez isso que o Paulo falou seja um bom lembrete. Existem ferramentas para fazer esse aprendizado na internet, existem seminários digitais que servem você digitalmente. O Paulo tem vários cursos sobre isso. O seu curso é completo, né, Paulo? De grego? Meu curso de grego é. Então você vai do começo ao fim com o Paulo, aprendendo a ler desde o início, e se você vai iniciar esse curso, é excelente que você já tenha esse material em mãos, porque você vai treinar a sua leitura nele, só vai ter ganho para você, né? Então, se você não sabe que presente dar para o seu adolescente de 16 anos, aqui, ó, fica a dica. Ele tá... Pra que PlayStation 5, né? Pra que PlayStation 5? Dá isso aí. Um Novo Testamento, um curso do Paulo, que ele vai ser muito mais abençoado do que um... Poxa vida, chocotone é mais gostoso, hein? Mas, ó, o PlayStation 5 dá pra, se não comprar ele, dá pra comprar os três: o chocotone, o curso do Paulo. Nossa, e o Novo Testamento. Pronto. O curso inteiro, dá pra comprar a biblioteca inteira do Paulo com o PlayStation 5. Que isso. Bom, isso aí. Pensa bem, tem algumas leituras falando sobre nuances, né, que o Paulo falou. Você pega o Evangelho de João, que o autor tem a intenção de fazer a apresentação do ensino de Jesus sendo mediado pela má compreensão das pessoas. E se você não entende a má compreensão das pessoas, você não consegue se apropriar do recurso didático do autor do Evangelho para te ensinar a profundidade do ensino de Cristo. Você fala, Jesus está conversando com Nicodemos, e de repente Jesus fala sobre tem que nascer de novo, aí de repente ele fala tem que nascer do alto, e aí você fica no meio daquela conversa. Como que isso aconteceu? É que tem um trocadilho na língua grega, tem uma palavra que é ambígua ali, a palavra anothen é a palavra que significa do alto ou de novo. Então Jesus fala, você tem que nascer anothen. E aí Nicodemos fala, de novo? E Jesus fala, não, do alto. E você só vai sacar que está rolando essa dinâmica ali de mau entendimento e explicação como um recurso de aproximar o leitor que não está entendendo o ensino de Cristo Jesus, como uma oportunidade de apresentação e com clareza do seu ensino. Se você não consegue entrar no Novo Testamento, às vezes você não vai entender essas nuances e não vai perceber essas nuances. Então todo mundo poderia ganhar com isso tudo. Ninguém vai sair perdendo se estudar mais grego, se conhecer mais as línguas originais. Mas a gente sabe que esse não é para todo mundo. Então, todo aquele que quiser conhecer mais do ensino do Senhor, as suas nuances, eles estão convidados a conhecerem mais o texto grego. E aqui nós temos uma excelente ferramenta para ajudar nesse processo. Meus irmãos, obrigado por essa conversa. Aqui nós temos realmente um ótimo material. Vida Nova também tem gramáticas introdutórias que ajudam. Tá aí o curso do Paulo. Marcelo também fala bastante coisa. Inclusive a gente falou, né, Marcelo, sobre manuscritologia. Tem também aulas suas sobre manuscritologia também, para quem quer ir um nível também a mais aí. São várias coisas que vão se somando, né? A gente pode ir aprofundando e usando a nossa mente para a glória de Deus. Apesar de que nós continuaremos cristãos se meditarmos na palavra de Deus em português também, e podemos ser abençoados e edificados por ela. É isso aí. Pessoal, Deus abençoe vocês, eu agradeço por esse tempo junto. Marcelo, últimas palavras então aí por essa participação. Queria terminar agradecendo, né, o convite, foi uma conversa muito bacana, reencontrar o Paulo, a oportunidade de falar sobre o texto do Novo Testamento, os detalhes que chamam a atenção, mas eu gostaria de deixar bastante claro que o nosso estudo do idioma original, nosso conhecimento da sua leitura, ele tem que nos levar para a edificação, na proximidade de Cristo Jesus. É um trabalho de operação do Espírito Santo, não é academicismo por vanglória ou por conhecimento, é por realmente aproximar a nossa vida daquilo que o Senhor espera de nós. E eu acredito piamente que o conhecimento das línguas originais, elas favorecem esse processo de maneira muito importante, não só nas pregações, mas também na vida pessoal. Então, não desperdicem oportunidades de conhecer mais sobre a palavra do Senhor, especialmente no seu idioma original. E se você tiver oportunidade, faça o seu curso, estude, compre esse Novo Testamento, que vai ser de grande valia para o seu desenvolvimento espiritual também. Muito bom estar aqui conversando com vocês sobre um assunto tão legal, né? Pelo menos a gente acha legal, né? Espero que os nossos ouvintes tenham achado também muito interessante. E aproveitando que nós estamos aí no espaço da Vida Nova, a Vida Nova deveria fazer, aproveitando esse podcast, um pacote de Natal. Qual que é o pacote? É o Novo Testamento em grego e
a gramática Noções de Grego Bíblico, que é publicado pela Vida Nova, que é a gramática que nós temos sendo utilizada na maioria absoluta dos seminários do Brasil para aprender e para ensinar grego. Então, se você quer ler isso daqui, é fundamental você ter Noções do Grego Bíblico como seu manual. Você vai aprender gramática, você vai aprender as nuances, vocabulário, tudo tá lá. Então, junta tudo. Quer dar um presente de Natal, então, para esse adolescente aí, né, Bert? Dá junto com a gramática, que pelo menos você tem a garantia, ou não, né? Pelo menos ele tem a ferramenta na mão de que ele vai aprender para depois ler. E toda a finalidade do que nós fazemos não é para ficar remexendo em coisas apenas acadêmicas, é para ler. É para ler a palavra de Deus, é para ler a Bíblia, é para ler o Novo Testamento e ser transformado pelas Sagradas Escrituras na operação do poder do Espírito Santo, e é nessa direção que a gente sempre tem que ir. Excelente. Gente, muito obrigado mais uma vez, viu? Você aí de casa que nos ouviu, ficou interessado em adquirir esse material, Novo Testamento Grego, edição de leitura, ou em realmente começar a aprender o grego e então passar para essa fase aqui, você tem ferramentas que foram recomendadas, a gramática da Vida Nova, nós temos esse material maravilhoso chegando agora, lançado pela editora, e você pode então desenvolver seu conhecimento para glorificar o Senhor também, aprendendo aqui um pouco mais do Novo Testamento em grego. E se você tem gostado dos nossos podcasts, que você deixa aí o seu like, deixa seu comentário, deixa aí também recomendações de outros livros da Vida Nova que você gostaria que nós conversássemos aqui a respeito. E também dê uma olhada nas dezenas de outros episódios que nós já gravamos. Inclusive, já falei aqui do outro episódio que a gente gravou com o Marcelo. Se Deus quiser, mais pra frente a gente vai ter outros episódios com esses dois mestres aqui, esses dois feras. Então fica de olho, se inscreve na sua plataforma preferida para isso. E é isso aí. Até a próxima. Deus abençoe. Valeu!